Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Marco Antônio, sou pai Paraquemin, tenho 33 anos de preparo na Umbanda e vou falar um pouco para vocês sobre a religião, sobre a Umbanda. Esclarecer um pouco da minha parte, do que eu aprendi, do que eu aprendi com meus antepassados. Esse programa de perguntas e respostas, espero resolver também os tabus que tem sobre a Umbanda, passar um pouco e também aprender um pouco, quem sabe. Manda os comentários embaixo aí, pra gente saber seus palpites, suas dúvidas, pra gente melhorar o nosso programa e fazer uma coisa cada vez melhor. A gente vai começar aos poucos e vai aumentando. Então vamos às perguntas. Primeira pergunta, lá da rede vizinha, é o que é a Umbanda e como ela surgiu? A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, nascida no Brasil. Não existe Umbanda, pelo menos o nascimento da Umbanda em nenhum outro país, só no seu Brasil. E é de inspiração banta, né? Que tem origem muito da origem banta, da cultura portuguesa, misturado também a cultura indígena e o kardecismo. Certo. A segunda pergunta é qual é a diferença entre a Umbanda e o Candomblé? A diferença entre a Umbanda e o Candomblé é o modo da prática e a cultura. O Candomblé Yorubá, ele é a divindade e também a vibratória sobre os médios. E a Umbanda é a oratória e a incorporação dos médios com entidades, né? Como Caboclo, Preto Velho, Baiano, que é hoje em dia. No bloco 2, quais são os guias espirituais da Umbanda? Os guias espirituais da Umbanda são sete linhas que são as principais e tem os outros que são influências deles, né? Então, tem guias que foram trazidos para a Umbanda e guias que são tradicionais da Umbanda. Certo. Antigamente, antes da miscigenação, não Uhum. existia. Então, tem caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, tem também os herês, tem algumas culturas do Oriente também, Ori, e tem Oriri, algumas entidades trazidas para a Umbanda, certo? Os arquétipos da Umbanda são as próprias formas dos guias e as falanges que trabalham. Então tem o líder, que trabalha como, que dá a forma para a falange, por exemplo, caboclo pena branca. Então tem as falanges do caboclo pena branca. Todo pena branca, por exemplo, tem várias falanges. Então o arquétipo da linha do caboclo pena branca é o caboclo pena branca, a imagem, a forma dele. A entidade vai para a seara e ela se forma mediante a doutrina espiritual lá dentro da Ruanda, que é onde é a cidade espiritual, onde eles trabalham. Cada lugar tem uma ramificação e eles se formam, as entidades se formam e se doutrinam lá. Então o arquétipo seria isso. Então os guias da Umbanda são as entidades trabalhadoras da Umbanda. São, cada uma é emissária de um orixá, ou seja, tem caboclo de Xangô, tem marinheiro que é de Iemanjá, tem boiadeiro que é de Ançã ou de Oxóssi, exemplos assim. Tem, por exemplo, o Herê que é de Costa da Mião, que é de Beji, todos inspirados na linha Banto e depois sincretizados também com os santos católicos e misturam um pouco do Urubá. Agora a próxima pergunta é por que as pessoas usam o termo Exu é do mal? O termo Exu é do mal vem já da antiguidade, porque o Exu ele é um orixá, ele é uma entidade brincalhona, tanto o orixá, o candomblé também é brincalhão, eles são próximos do homem. Por o Exu ser uma linha esquerda do orixá, então ele acaba sendo mais brincalhão, mexendo com coisas mais grotescas, e ele também tem um comportamento mais humano, mais próximo do humano. Pela incorporação dele, ser mais risonha, e ele usar o preto e vermelho, então ele é confundido com o demônio. Muita gente sincretiza Exu com o demônio, mas na verdade Exu não é demônio, ele é um antepassado, e ele é uma linha, como a de caboclo, preto velho baiano, mas trabalha numa influência esquerda do orixá. A diferença da Kibanda. A Kibanda também não é o mal. A Kibanda é o lado primitivo. Primitivo não quer dizer inferior. Primitivo quer dizer antigo, que veio antes, que não tem o nosso pensamento de agora. Eram populações que vieram antes e que agora mudou. A moda mudou, o pensamento mudou. Então a Kibanda é o lado pagão da linha africana, o lado Bantu, que é mais antigo.
e tem espíritos que trabalham do lado antigo e ele é respeitado até hoje. Como o lado moderno, que é o lado mais atual, que é a Umbanda. Então, a Umbanda significa o lado cristão, o lado mais sutil, o lado mais leve. Se tornou um lado mais luminoso. Enquanto o outro lado é mais terra-terra, é mais denso. Mas o fato de ser denso não quer dizer ruim. Então, as pessoas confundem Quimbanda com o lado do mal, esquerda ou negativo da Umbanda. Não tem nada a ver. As duas religiões são parte de uma coisa só. Tem inspiração das tribos Banto, africana, antiga. Elas vieram para o Brasil com os bantos e cada um tem o seu modo de expressão. A diferença da Quimbanda com a esquerda da Umbanda, que é pelo menos que eu pratico, e sempre pratiquei, a minha Umbanda é de raiz tradicional. O Exu, ele é a esquerda do Orixá. Ele tem o mesmo elemento do Orixá, ele é a esquerda do Orixá. Ele é o lado esquerdo. O que ele faz? Ele limpa o que está negativo. Ele cuida da porteira. O símbolo do Exu dentro da nossa religião é o tridente. E de Ogum é a espada, que toma conta. Ogum policia a linha de Exu, coordena, ilumina, doutrina. E Exu trabalha para limpar, no mais grosseiro. Essa pergunta ficou um pouco extensa, me desculpa, né? Mas tinha que fazer. Então as pessoas confundem Exu com o demônio. Mas não tem nada a ver. O demônio é uma coisa medieval, diferente, europeia, do outro hemisfério. E Exu é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Na África não existe o termo diabo. Ele foi trazido pela Igreja Católica e colocado Lúcifer como Exu, sincretizado os orixás, cada orixá sincretizado com um santo católico, e Exu acabou pelo jeito de ser sincretizado pelo diabo. Mas o diabo não existe na igreja, na linha africana, só na Igreja Católica. Agora vamos para o bloco 3. Rituais, trabalhos e banhos. A pergunta é: o que é um trabalho espiritual? Trabalho espiritual é uma forma de você entrar em contato com o orixá, tanto para agrado, como para ajuda, para limpeza espiritual, como para poder expressar sua fé e usar os elementos certos para entrar em contato com os orixás sem usar sua energia. E ampliar seu pensamento e ao mesmo tempo aumentar a sua oração e seu contato com o astral. Olha, muito bom. Outra pergunta é: como funcionam os banhos de ervas? Os banhos de ervas, eles são a mesma coisa dos trabalhos. É um complemento do trabalho espiritual. As pessoas fazem o trabalho espiritual, elas vão na gira, elas trabalham com os orixás, ou elas fazem qualquer trabalho para melhorar. E o banho ele serve para descarregar, para tirar o que está negativo, para trazer prosperidade, para atrair o amor, o dinheiro, essas coisas. E ele atrai os espíritos e limpa e retira tudo que é de ruim para que os espíritos negativos não fiquem. Tanto que é provado cientificamente que os poros eles absorvem as ervas. Então as ervas elas deixam a pessoa imune do lado das energias espirituais negativas. Ótimo. Agora a gente vai falar sobre a direita e a esquerda. E a pergunta é: qual a diferença entre a direita e a esquerda na Umbanda? A direita foi como falado no início, que eu até dei uma parte dessa pergunta. Então vou responder de novo. A direita é o lado da Umbanda, que tem os orixás, os guias. É o lado mais é, é, sutil, certo? Significa o lado mais sutil das entidades que trabalham direto no espiritual e têm menos contato com a Terra. Elas agem diferente. São chamadas entidades da direita, entidades iluminadas, eu não digo, porque todas as entidades da esquerda e da direita são iluminadas. Mas sim, são entidades mais sutis, eles têm uma forma de trabalho diferente. Da esquerda são entidades mais na terra, para limpeza, para trabalho mais bruto, para pegar trabalhos mais densos, de terra a terra, trabalho de demanda, descarrego. É como se fosse o chefe da empresa, que trabalha na empresa, o funcionário de alto escalão, engenheiro, arquiteto, exemplo.
O arquiteto e o pedreiro é a mesma coisa. O arquiteto comanda, coordena e o pedreiro trabalha. Agora, a diferença é o seguinte: o orixá fica na cabeça, então a direita é cabeça, ori, certo? Que se chama orixá. E Exu não chama orixá porque ele é no pé, ele representa a estrada, representa o chão. Essa é a diferença da esquerda para a direita. Da Umbanda. Agora, Quimbanda não tem nada a ver Quimbanda e Candomblé nisso. Como saber se tenho mediunidade? Bom, a mediunidade é uma coisa natural. Tem os sintomas da mediunidade. Tem dormência, tem sentido apurado, algumas coisas, muita perturbação no dia a dia. Tem vários sintomas mediúnicos, como por exemplo dor nas costas, arrepio, visões de vultos, depende do grau que está atuando na mediunidade. Ou também se deve diretamente aos guias espirituais e saber se bom o oráculo, para saber se você tem esse dom, ou confirmar se isso é realmente espiritual. Porque tem muitos sintomas espirituais que parecem sintomas físicos. Então a gente tem que ver uma coisa com a outra, separar o joio do trigo. E o último bloco, o sexto bloco, são polêmicas e tabus. Ele vai explicar um pouco melhor sobre isso, tanto dentro e fora da Umbanda e do terreiro, e vai responder essa pergunta. A Umbanda faz amarrações amorosas? Não, a Umbanda não faz amarração amorosa. A amarração amorosa é um ritual de origem banto e também algumas partes são ligadas a simpatias à Igreja Católica, também de pessoas cristãs que trabalham com algum tipo de magia antiga, medieval, misturada com magia do lado antigo do banto, né? A amarração, ela é magia negra, ela não é da Umbanda. Tem algumas Umbandas que trabalham com amarração, mas não é da Umbanda. Esse não é. Nenhuma das três. A polêmica é que o espiritismo africano, ele é muito marginalizado, né? E dado como presença do mal. Algumas religiões acham que o espírito é mistificador, acham que os atabaques, a dança, que é uma coisa bonita, eles acham que é bagunça, isso desde a antiguidade. Eles não entendem a linguagem, então, e alguns assentamentos, cada um tem os seus assentamentos, são pintados, então tem pessoas que não entendem esse tipo de, ligado a outras religiões, que não entendem esse tipo de coisa, então aí que vem os tabus, né? E algum exagero também de alguns terreiros, que fazem algo exagerado, e outros que têm um culto muito forte, muito acentuado, como na antiguidade. O Certo. tabu que eu vejo é isso aí. Uhum. Bom, estamos aqui encerrando a primeira parte, né? O primeiro vídeo. E eu quero agradecer a todos, espero que tenham entendido. Como esse é o primeiro, a gente vai melhorando sempre, certo? Conto com a colaboração de vocês, o like de vocês, compartilhando também as coisas. Vão mandando abaixo o que vocês querem, o que vocês acham. Aceitamos críticas também, porque nós não somos sábios. A gente está tentando passar o que a gente sabe e aprendendo também com quem quer nos ensinar. Certo? Nós não estamos contra religião nenhuma, não somos contra ninguém. Eu gosto, todo mundo tem o lado bom. A Umbanda tem o lado bom, a Quimbanda tem o lado bom, o Candomblé, o Kardecismo. Qual é o lado bom? O amor que a pessoa faz. Ninguém é ruim. Não tem Quimbanda ou Umbanda errado. Errado são as pessoas que exageram ou que fazem aquilo por fazer. Quem faz com amor e bem feito é que faz bonito. Então eu não vejo certo e errado de ninguém. A única coisa que eu vejo é aquilo é ser humano. Entendeu? Então a Quimbanda tem um lado muito bom, a Umbanda, Candomblé, Kardecismo também. E tem um lado ruim que infelizmente existe em tudo. Até em mim também. É isso Ninguém é aí. perfeito. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que isso tenha esclarecido todos vocês. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.